Olá, pessoal. Então, várias vezes quando a gente está construindo um documento, a gente gosta de dividir uma parte do texto, por exemplo, em paisagem, ou dividir uma parte do texto em duas, três colunas, né, para representar uma informação de uma forma diferente, ficar mais estético. Então, é interessante. Quando a gente vai fazer isso num documento de Word, a gente precisa usar um artifício chamado quebra de seção. Vou representar isso aqui se a gente não usar essa quebra de seção. Por exemplo, se eu quisesse, a partir desse ponto do texto, fazer duas colunas, e viesse aqui, né, na parte de layout, colunas, e colocasse duas, a gente vê que todo o documento vai ficar no formato de duas colunas. Não é isso que a gente quer. Vou dar um voltar. Então, mesma coisa, por exemplo, se eu quisesse colocar no formato paisagem, né? Vamos imaginar que a gente queira que essa figura aqui ficasse no formato paisagem, porque a gente quer dar um destaque a ela. Eu viesse aqui, clicasse, né, em orientação, paisagem. A gente vê que todo o documento vai estar no formato paisagem. Não é isso que a gente quer. Vamos dar mais um voltar aqui, vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai fazer essa parte de duas colunas, nessa parte aqui do texto. Então, o que eu tenho que fazer? Antes do texto, eu vou botar o cursor antes dos textos, vou vir aqui em Layout de novo, Quebras, e vou botar aqui Quebra de seção. Tá? Vou botar aqui o contínuo. Ok? Dei uma quebra de seção. E eu vou até onde eu quero o texto, né, com essas duas colunas, por exemplo. Eu quero pegar só essa parte aqui do 1.1.1 e do 1.1.2. Então, eu coloco o cursor aqui ao final, certo? Vou de novo em quebras e deixo em contínuo, né? Quebra de seção contínua. Então agora eu tenho duas seções, né, separadas. Eu vou deixar aqui, né, marcadinho. A nível de curiosidade, talvez vocês estão vendo que eu tenho esse pizinho, esse P aqui, né? Isso eu vejo aqui em página inicial. Eu tenho aqui, ó, parágrafo, eu posso marcar e desmarcar. Quando a gente está formatando um texto, é interessante deixar marcado, né? Depois a gente pode desmarcar ele. Então agora com essa região aqui, né, dentro de uma seção diferente, eu posso vir aqui e, de novo, layout, duas colunas. Ó, então agora o texto, ó, está dividido em duas colunas. Então não tem, né, tem a separação já. Né, eu posso, por exemplo, né, deixar os dois textos aqui em separado e o resto do texto, ó, continua em coluna simples. Então isso facilitaria talvez uma interpretação de um texto ou até mesmo, né, uma formatação específica que seja desejado. Vamos ver agora como é que funcionaria a questão da página no formato paisagem, né? Lembrando que esse formato que a gente está lendo aqui é no formato retrato. A gente vai fazer a mesma questão. A gente vai colocar uma quebra antes da imagem e uma quebra posterior à imagem. Então vamos lá. Antes da imagem, colocamos o cursor, viemos aqui em quebras, né? Quebra de seção, contínuo, colocamos ali, né? Ela aparece ali, ok, ó, tá aparecendo aqui. Vou fazer o mesmo aqui, então, né, dá um espacinho, vem aqui, quebra, contínuo. Ó, agora eu tenho uma seção que compreende unicamente a imagem. Então eu posso vir dentro dessa região onde a imagem está inclusa, posso, por exemplo, colocar o cursor aqui, vir em orientação e colocar paisagem. Ó, então agora a gente pode perceber, ó, que o resto do texto, né, está no formato retrato. Aqui a parte das duas colunas, aqui a parte né, da imagem, paisagem, e depois volta para o retrato. Agora, se eu quiser aumentar, por exemplo, a imagem, eu posso vir, né, clico na imagem e arrasto ela, né, para valorizar. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para a gente ver o documento de uma forma mais clara. Posso tirar esse espaço aqui, né, eu posso agora ajustar do jeito que eu desejar, né, seguindo as margens que estão definidas para o documento, por exemplo. A gente pode deixar assim. Então agora está aqui, ó, né, bem tranquilo. O documento todo no modo retrato e somente essa imagem no modo paisagem. A gente pode ver que tanto antes como depois estão
no formato que a gente quer, que é o formato retrato. Feito?